Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o TM, trader de opções binárias. E nesse vídeo eu vou passar para você como traçar Fibonacci de uma maneira correta e lucrativa, tá bom? Retração, vou trabalhar aqui com retração, tá bom? De M5. Primeiro, eu quero deixar bem claro que você vai deixar no gráfico de M5, certo? E tempo de expiração também para o final da grade de M5. Fibonacci nada mais é do que isso aqui, ó. Você vem aqui, ó, ferramentas gráficas, ó, linhas de Fibonacci. Tá? Mas como é que eu vou saber como é que eu vou traçar aqui, ó? Então, o primeiro ponto, né, você tem que se entender o que é topo e fundo. Ó, topo máximo, fundo máximo, certo? Então aqui eu tenho um fundo máximo, né, que é caracterizado por uma vela vermelha com ou sem pavio, nesse caso que não tem pavio. Em seguida, uma vela verde, qualquer tamanho, e aí o gráfico mudou o seu direcionamento. Isso aqui é um fundo. Vou até deixar aqui, vou colocar aqui, ó, no fundo. Vou colocar como fundo máximo, ó, como fundo máximo, e você vai traçar a Fibonacci em um topo, topo máximo. Então vamos lá, o que é um topo máximo? Ó, uma vela verde, com ou sem pavio, uma vela vermelha, e em seguida o gráfico mudou o seu direcionamento. Então aqui nós temos um topo máximo. Topo máximo. Tá aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, um topo máximo, que é isso aqui, ó. Ó, uma vela verde e uma vela vermelha. Em seguida o gráfico mudou o seu direcionamento, tá vendo? E aqui embaixo eu tenho o fundo máximo. Eu tenho uma vela vermelha e uma vela verde. Em seguida o gráfico mudou o seu direcionamento, tá bom? Então eu tenho aqui os dois pontos para que eu trace, né, a minha Fibonacci. Maravilha. Esse é o primeiro passo, saber o que é topo máximo e o que é fundo máximo, certo? Agora vamos lá. Eu tenho que traçar ela de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, vamos lá, mais uma vez aqui agora. Eu já sei o que é topo máximo, o que é fundo máximo. Tira um print disso aqui. Beleza, agora vamos lá. Eu vou fazer aqui o seguinte. Quando eu tenho, preste muita atenção nisso. Eu tenho aqui, ó, uma vela vermelha. Quando eu tenho um fundo, né, máximo, e o gráfico mudou o seu direcionamento, certo? Ó. E aqui em cima acontece uma vela verde, uma vela vermelha, seguido o gráfico mudou o seu direcionamento. O que eu tenho que fazer? Eu vou traçar uma Fibonacci do fundo para o topo. Então eu vou clicar de baixo para cima, de baixo para cima. E quando eu tenho esse movimento aqui, ó, eu vou dar continuidade nisso aqui, ó, esse movimento aqui, ó, de baixa, em seguida aparece uma vela verde e o gráfico muda o seu direcionamento. Eu tenho aqui um fundo máximo, então eu vou traçar de cima para baixo a Fibonacci, sempre de cima para baixo em um movimento de baixa e de baixo para cima em um movimento de alta, ok? Vamos lá. Então aqui eu tenho um movimento de alta, tá vendo? Um movimento de alta. Olha só, movimento de alta. Vela vermelha, vela verde, em seguida o gráfico mudou seu direcionamento. E aqui eu tenho uma vela verde, uma vela vermelha, em seguida o gráfico mudou seu direcionamento. Suponhamos que aqui, ó, eu não tenho nada aqui ainda, ó. Apenas aconteceu isso aqui, ó. Ó, eu não tenho nada aqui ainda. Eu vou traçar de baixo para cima, ok? Então, vou tirar aqui e vou traçar novamente. Ó, vem aqui, ó, ferramentas gráficas, Fibonacci, ó, fundo, máximo. Se eu tivesse um pavio aqui nessa vela, eu ia colocar em cima do pavio, mas não tenho, vou colocar nela. Ó, cliquei, apareceu isso aqui, ó, eu vou lá em cima, ó, no pavio da vela vermelha. Se a vela verde tem um pavio mais alto que a vela vermelha, eu deixo no pavio da verde. Porém, o pavio mais alto é o da vela vermelha. Então, vem aqui, ó. Pronto. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é saber, né, ou seja, visualizar se a linha de 23.6 foi obedecida, tá? Deixa eu só mudar aqui a cor. Ó, essa aqui, ó, 23.6, ó. Se ela foi respeitada. Então, nesse caso aqui, ela aqui era a formação ainda, a formação. Então, isso aqui, ó, isso aqui não conta, tá? Isso aqui foi a formação, né, do ponto pivô de baixo. Isso aqui não conta, certo? Então, rompeu aqui. Porém, essa 23.6, ela foi respeitada como resistência. Tá vendo aqui, ó? Então, ela tem que ser respeitada ou como suporte ou como resistência. É o segundo passo. Então, o primeiro passo é achar topos e fundos, topo, fundo máximo e topo máximo, certo? Traçar, visualizar se a 23.6 foi respeitada como suporte ou como resistência, independentemente, ela tem que ser respeitada. Em seguida, você vai avaliar a 38.2, a 50 e a 61 e a 61.8. Porém, você tem que ter, vai visualizar elas, vai analisar como com confluência com suportes ou resistências anteriores. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma linha, ó, ferramentas gráficas, linha horizontal, e vou colocar aqui, ó, na 38.2. Vou até colocar ela de branco, para ficar mais fácil a visualização. Vou deixar ela mais larga um pouquinho. Vamos lá. Primeiro passo, como eu falei, respeitando a 23.6, agora vem para 38.2, coloca aqui, ó. Tem algum, se eu traço aqui, ó, de baixo para cima, a retração vai ser de cima para baixo, certo? Então eu tenho que ver aqui, ó. Eu tenho algum suporte aqui?
Olha aqui, ó, suporte aqui atrás. Ó. Era uma resistência que foi rompida. Ó, respeitou 38.2. Aqui eu não faria nenhuma entrada ainda. Por quê? Porque ela rompeu a 23.6 e está sendo respeitada como resistência a 23.6. Então a 38 eu não entro, eu apenas analiso. Agora eu vou analisar a... Opa! Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu clicar aqui, ó. Aí, agora sim. Ó. Agora eu vou ver a 50, tá vendo aqui, ó? A linha de 50, se ela vai ser respeitada ou não. Ela foi respeitada nesse ponto, porém, eu tenho que ver se ela tem confluência aqui, ó. Olha aqui, ó. As confluências. Olha só. Foi resistência aqui, aí rompeu aqui foi suporte, foi rompido novamente, aqui foi uma resistência, veio aqui, rompeu ela, tá vendo? E aqui, ó, parou. Então, se eu tivesse no momento, eu teria entrado na de 50, tá bom? Teria entrado na de 50, porque ela rompeu, ok, toda a linha que é rompida, todo suporte de resistência, e claro, Fibonacci, nada mais é do que suporte de resistência. Então, como ela foi rompida, toda resistência rompida se torna suporte, e todo suporte rompido se torna resistência. Eu entraria aqui na retração, tá bom? E agora, vamos ver aqui a 61.8. Vem aqui, coloca ali em cima da 61.8. E olha aqui, ó. Resistência, 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 rompimento. E aqui, ela parou aqui, ó. Retração, final da grade M5, sem segredo algum. Tá vendo aqui, ó? Agora, quando eu tenho um movimento de baixa, deixa eu só apagar tudo isso aqui, ó. Quando eu tenho esse movimento de baixa aqui, ó. Então eu vou traçar do topo máximo para o fundo máximo. Ferramentas gráficas, linha de Fibonacci. Eu venho aqui, ó. Aqui nesse caso, o pavio mais alto, ó, é a vela verde. Então eu clico no pavio e aqui, ó. Tá vendo aqui? Então aqui nesse caso, a 23.6, ela foi respeitada como suporte. Tá vendo aqui, ó? Como suporte. Sempre como suporte. Agora vamos lá. Vamos ver as outras linhas aqui agora. Vamos ver aqui agora. Eu vou colocar a linha horizontal. A 38.2, ó. O que aconteceu aqui? Eu não teria entrado aqui. Eu teria entrado somente aqui, ó, na 61.8. Por quê? Porque a 61.8, ó, aqui ela teve confluência de resistência. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Confluência de resistência. Depois rompeu e foi embora. Aqui, então sempre quando eu tenho um movimento de baixa, eu traço a minha Fibonacci do fundo mais alto para o topo mais baixo. E quando eu tenho um movimento de alta, eu traço do fundo mais baixo para o topo mais alto.